Nesse 8 de janeiro, em que nós nos reencontramos depois de um período de descanso, aqui estamos de volta, nos preparando para mais um ano em que tudo que nós aprendemos no Evangelho no ano que passou, com certeza será posto à nossa frente para ver se nós aprendemos a lição. Então, que esse ano de 2024 seja um ano de muita saúde, de muitas alegrias, de muito trabalho, porque ele faz com que fiquemos de melhor qualidade, seres humanos de melhor qualidade, que esse ano, enfim, nós possamos realizar os nossos sonhos e viver da melhor forma possível, tentando sempre levar para aqueles que nos circundam muita paz, muita compreensão, muita paciência. E para aqueles outros que estão mais longe de nós, que o nosso pensamento amoroso os envolva, dando para eles, pelo menos, um pouquinho de esperança de dias melhores. Vamos iniciar o nosso encontro com aquela palestra que nos faz ir pouco a pouco nos desprendendo das preocupações imediatas e nos colocando naquela condição de quem busca saúde física e espiritual também. Com a palavra, nossa irmã Aleuda. Boa tarde a todos. Bem-vindos à Casa de Abel Sebastião de Almeida. Faço minhas as palavras da irmã Sueli e reforço os votos de um feliz ano novo, de um ano pleno de muita paz, de muita compreensão, de muita paciência, principalmente de muito amor. Vamos ao nosso texto de abertura de hoje, que foi tirado do livro Caminho Espírita, enviado pelo Espírito Albino Teixeira e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Rota Espírita. Erguer-se de manhã e bendizer a vida. Espalhar ao redor a presença do bem. Escutar calmamente as notícias da hora. Dar a palavra amiga. Ajudar conversando. Dispor o coração a servir sem perguntas. Fazer mais que o dever na tarefa em que esteja. Suportar sem revolta as provações em curso. Apagar a discórdia e liquidar problemas. Estudar e entender, discernir e elevar. Render culto à verdade entre bênçãos de amor. Ver o direito alheio e respeitá-lo em tudo. Ser fiel ao trabalho e esquecer as ofensas. Amar fraternalmente a todas as criaturas. Acender cada noite as estrelas da paz no abrigo da consciência, em preces de alegria. Eis a rota ideal na jornada constante do espírita cristão à luz
de cada dia. Uma boa palestra, um bom estudo para todos nós. E agora nós ouviremos o estudo que o nosso irmão Alcir fez sobre o item 4 do capítulo 17 do Evangelho, intitulado Sede Perfeitos, onde Alcir fará o estudo daqueles considerados bons espíritas. Mas lembrem-se que enquanto todos nós estaremos atentíssimos aos ensinamentos que o Alcir vai passar para nós, lembrem-se sempre que estamos recebendo medicação espiritual. Lembremos-nos sempre de que nesse momento estamos sendo alvos dos cuidados dos médicos da espiritualidade, que estarão inoculando fármacos de toda ordem naquilo que o nosso corpo físico necessita e o nosso espírito precisa para poder cumprir corretamente a sua missão na Terra. Boa palestra para todos nós. Boa tarde, meus irmãos. Que Jesus, o nosso meio e amado Mestre, nos ampare e nos sustente na noite de hoje. O tema, capítulo 17, Sede Perfeitos, nós vamos estudar hoje o item 4, o bom espírita, né? Kardec, nesse capítulo 17, baseado nos ensinamentos de Jesus, ele traduz alguns comportamentos importantes que nós temos que ter para sermos bons cristãos, né? Todos nós. E o bom espírita é um bom cristão, né? Ele segue aqueles comportamentos preconizados pelo Cristo para o nosso aperfeiçoamento moral. Kardec nos alerta que é mais fácil para nós espíritas sermos bons cristãos. A doutrina facilita a nossa vida. E por que a doutrina, em detrimento de outras religiões, faz para nós a vida mais fácil e faz ser mais suave nós sermos bons cristãos e bons espíritas, né? Ele vai alertar isso. Então nós vamos trabalhar um pouco sobre esse aspecto. Por que para nós espíritas é mais fácil nós sermos perfeitos e buscarmos a perfeição do que para os seguidores de outras religiões? E Kardec nos alerta, né, durante o capítulo 17, que nós estamos em contato com toda essa fenomenologia espírita, com todos esses fenômenos que nós observamos no nosso dia a dia, todos esses conceitos da doutrina espírita, mas temos uma certa dificuldade de aplicá-los. O que esse contato mediúnico no dia a dia, o que esse contato com a espiritualidade ao longo das curas que a Sueli estava mencionando, o que isso muda para nós no nosso comportamento diário? Como esse conhecimento vai fazer com que nós nos comportemos diferente na nossa vida? E a gente vai trabalhar em cima disso, né? Sobre percepção. A gente tem um problema de percepção de vida. No boletim, eu peguei um gancho aqui como introdução, o boletim informativo do SEASA desse mês, né, no editorial do Mauro, ele puxa uma passagem de Jesus que diz: a felicidade não é deste mundo. Porque Jesus o tempo todo enfatizava isso, né? A felicidade não é deste mundo, meu reino não é deste mundo, né?
a vida eterna, porque Jesus o tempo todo nos remetia à percepção da eternidade, da vida espiritual, da nossa verdadeira vida. Então, ele fazia questão, nas suas parábolas, de enfatizar que a vida material era uma vida muito passageira e que não era aqui que nós íamos encontrar a verdadeira felicidade. Nós vamos encontrar a verdadeira felicidade na vida espiritual. Então, o tempo todo já em Jesus, ele nos remete para a vida espiritual. Ele nos mostra que a grande preocupação nossa é com a vida espiritual. E a doutrina espírita descortina para nós esse conhecimento. No capítulo 17, Sede Perfeitos, Kardec nos diz o que é ser perfeito, né? O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos temporais. Isso enfatizado por Kardec em cima dos ensinamentos de Jesus. A vida espiritual é a nossa verdadeira vida. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações. Então, o que nós passamos na nossa vida, nessa encarnação no planeta Terra, é decorrência de um processo evolutivo, né? São provas para nos aprimorar, não são punições, são oportunidades. Sabe que todas as provas e expiações, e aceita sem murmurar, resignadamente, possuindo do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Esse é o texto que Kardec nos deixou legado, no capítulo 17, de um homem de bem. E aí eu sintetizei os 6 pontos-chave desse ensinamento, para ficar fácil, didático. Cumpre a lei de justiça e amor de caridade. Então, nós, para sermos um bom cristão, um homem de bem, um bom espírita, temos que cumprir a lei de justiça, de amor e caridade. Amar ao próximo sempre, primeiro, como a nós mesmos. Deposita fé em Deus, né? A gente tem que ter certeza que Deus, esse Pai misericordioso e bom, não nos desampara nunca e nos orienta e nos apoia permanentemente. Tem fé no futuro. Por que fé no futuro? Porque nós não temos a angústia da morte. Porque nós sabemos que somos espíritos imortais. Então nós não ficamos presos à angústia do dia a dia, daquela pequena necessidade. Não ficamos presos a ela, porque sabemos que tudo é provas e expiações, Deus não nos desampara nunca e a vida é eterna. Então, Kardec está fixando aqui alguns conceitos doutrinários que nos facilitam nos comportarmos como um cristão. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas e expiações. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem. Fazer a caridade acima de tudo. Fora da caridade não há salvação. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses. São 6 pontos, né? Kardec, você vê que ele não gasta uma energia gigante para nos dar o rumo, a rota, para sermos homens de bem. Ele traça 6 pontos chaves que, se praticados, nos farão homens de bem. E ele diz, quem é o bom espírita? Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o espiritismo leva aos resultados acima expostos. E aí é a frase que eu aproveitei. Kardec diz o seguinte, seguir aqueles ensinamentos de Jesus é muito mais fácil para o espírita. O espiritismo facilita. E aí eu vou ver com vocês, nós vamos analisar hoje, por que o espiritismo nos facilita sermos cristãos? Como cristão verdadeiro, pois que um é o mesmo que o outro.
Quer dizer, um bom cristão, um bom espírita é um bom cristão. O espiritismo não institui nenhuma nova moral, é a moral do Cristo, 2000 anos, é a mesma, né? A moral que nós alicerçamos o nosso comportamento é a moral do Cristo. Apenas facilita aos homens a inteligência e a prática do Cristo. Então, Kardec está nos dizendo que o Espiritismo nos facilita a prática do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Será que é isso mesmo? Será que, à luz de todo esse conhecimento espírita, nós temos uma fé inabalável e esclarecida e não temos dúvidas? Não é bem assim que a gente vê, né? A gente frequenta a casa espírita, nós todos estamos imersos nesse conhecimento doutrinário, mas a gente vê ainda muita angústia, muita dor, muita ansiedade, muito sofrimento. Por que será? Se Kardec nos afirma que a doutrina espírita facilita e esclarece tudo, é uma questão de percepção, como nós interpretamos a vida. Como nós vemos a vida? É a nossa percepção da realidade, né? Nós, através dos nossos sentidos, nós absorvemos a realidade e formamos a nossa visão do que é a vida, e através dos ensinamentos, dos conhecimentos. Mais do que nunca, nós temos que ter muito cuidado com o que nós lemos, né? Existe um ditado antigo italiano que diz tradutore e traditore, quer dizer, o tradutor é um traidor. E a gente vê isso na Bíblia o tempo todo, né? As traduções, porque a Bíblia foi escrita em aramaico, em grego, em N línguas, latim, e os tradutores vão dando a sua feição. E muitos livros, né? Kardec nos alerta muito, e agora com a internet, a quantidade de textos que pululam, de besteiras. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que lê, porque a gente diz, vamos fazer uma pesquisa. A pesquisa na internet é útil, mas é perigosa, porque o besterol é grande. Então, as duas fontes de conhecimentos que nós absorvemos e interpretamos a realidade é a nossa visão do dia a dia, a nossa percepção das coisas através dos nossos limitados sentidos, e o que lemos e aprendemos, que temos que ter uma crítica muito rigorosa. Vamos pegar um exemplo aqui do dia a dia, sobre percepção. São dois amigos distraídos conversando numa esquina e acontece um acidente de automóvel. Eles não têm nenhuma relação com os envolvidos no acidente. Não são parentes, não são amigos, não são nada. Acabou o acidente, nós vamos entrevistar esses dois amigos que conversavam ali e presenciaram o acidente. E qual vai ser a descrição e a interpretação deles sobre o acidente? Vocês acham que eles vão ter os dois a mesmíssima versão? Sim ou não? O que vocês acham? Não vão ter, né? É o mesmo acidente, os dois estavam no mesmo ponto de observação, observaram o acidente da mesma ótica, mas um descreve o acidente diferente do outro. Cada um dá sua interpretação. Por quê? Se é o mesmo acidente, por que a descrição do acidente é tão diferente? Porque a nossa percepção da realidade é diferente um dos outros. Então, o que acontece conosco na doutrina espírita? Nós lemos romances maravilhosos, né? Estudamos profundamente a codificação de Kardec, mas a nossa percepção do ensinamento na prática diária vai uma diferença muito grande. Então, nós lemos, estudamos, observamos a fenomenologia mediúnica, presenciamos, somos beneficiados por ela, mas não deixamos ela impregnar a nossa vida e mudar o nosso comportamento. Porque cada um de nós tem uma percepção que a vida material é uma coisa tão concreta que nós não nos livramos dessa âncora que nos mantém prisioneiros do mundo material. A nossa percepção da realidade, apesar de nós conhecermos tudo da vida espiritual, é ainda que a vida material é uma realidade mais tangível e mais palpável do que a vida espiritual. A gente acaba se deixando levar
por essa influência brutal da matéria sobre a nossa percepção da realidade. É que o mundo que existe é o mundo material e não o mundo espiritual, apesar de estarmos aqui vivendo. Diz Kardec: muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, da manifestação mediúnica, né, das curas, dos benefícios que a gente recebe, do passe, da água fluídica, não lhes aprendem as consequências, nem o alcance moral, ou se aprende, não os aplicam a si mesmo. O que tem a ver conosco, vida eterna? No dia a dia, na prática. Na prática de ir ao supermercado, na prática de ir à feira. O que tem a ver conosco, reencarnação, o nosso dia a dia, de assistirmos televisão A ou B, ou fazermos isso ou aquilo? O que influi? O que muda no nosso dia a dia o fato de eu saber que eu sou um espírito eterno e que essa encarnação é só uma pequena etapa no meu processo evolutivo e que em breve eu estarei livre na verdadeira pátria, que é a pátria espiritual, me preparando para a minha caminhada evolutiva, talvez em outras diversas encarnações. O que saber isso muda a nossa atitude no dia a dia? E a Kardec pergunta: a que atribuir isso? Eu atribuo a nossa percepção enviesada, né? O viés de perceber a matéria como a única coisa, apesar do Cristo dizer que a verdadeira felicidade não é deste mundo. Apesar de Kardec nos fazer afirmações categóricas que fora da vida espiritual nós não temos a verdadeira felicidade. Alguma falta de clareza da doutrina? Será que a doutrina espírita não é suficientemente clara para nos convencer de que a nossa realidade não é a realidade material, é a realidade espiritual? Não, pois ela não contém alegorias nem figuras, né? Nós não temos rito, não temos figuras, alegorias. A doutrina espírita é clara, cristalina. A clareza é da sua essência mesmo, e é onde lhe vem toda a força, porque a faz ir direto à inteligência. Nada tem de misteriosa, e seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo, né? Hoje nós dominamos esse conhecimento e está amplamente divulgado. Para quem se coloca, Kardec falando, pelo pensamento na vida espiritual, que é quem se vê efetivamente como um espírito imortal. E uma coisa que às vezes eu fico muito assim irritado, a pessoa fala assim: eu e meu espírito, como se você fosse o corpo. Não, eu e meu corpo, porque eu sou o espírito imortal, princípio criado por Deus para a perfeição. Então não sou eu e meu espírito, sou eu, espírito imortal, e o meu corpo físico, que é uma roupa temporária que eu visto nessa encarnação para viver essa persona. A vida corpórea se torna simples passagem. Você vê que é um simples conceito. Se eu falo eu e o meu corpo, eu sei que eu sou espírito imortal. E o meu corpo eu sei que vai durar 60, 70, 80, 50, 75 anos. Então, a vida corpórea se torna uma simples passagem, breve, estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidente, que ele suporta com paciência por sabê-la de curta duração e saber que, em função de nós termos muitas vidas, trazemos dívidas do passado que temos que ressarcir e temos que aperfeiçoar o nosso conhecimento. Então, essas experiências, que às vezes são ingratas para nós, são oportunidades de aperfeiçoamento. Mas isso se nós nos vemos como espíritos imortais, né? Se nós não nos vemos como espíritos imortais, nós já estamos com dificuldade aí. Aí a gente já começa a se lamentar. Puxa, isso só acontece comigo, não acontece com os outros. Por que comigo, logo comigo? Por que Deus permitiu? Deus não permitiu nada. Nós estamos traçando o livre-arbítrio, o nosso caminho.
devendo seguir-lhe um estado mais ditoso. Diz, né, e isso é estatística, que eu gosto muito de dividir com vocês, existe uma pesquisadora americana, doutora Helen Van Baar, que faz regressão de memória. E ela fez entrevista com 1.240 espíritos regredidos, né? Pessoas que se dedicaram à regressão de memória, voltaram a vidas passadas, e ela fez um questionário científico com todos eles e compilou esse questionário. Esses 1.240 espíritos que foram entrevistados por ela, e ela não é espírita, ela é uma pesquisadora, informaram que 90% se sentiram muito felizes quando desencarnaram. E todos, quase todos, sem exceção, tiveram muita dificuldade para reencarnar. Você vê que coisa curiosa. Por que é difícil reencarnar? Porque reencarnar é como você for para uma aventura, eu chego, dou um bilhete para qualquer um, e você vai viajar para o interior da Amazônia, e como naqueles programas de televisão, né, reality shows, vai ficar uma semana no meio do mato sem ninguém, sem comida, sem... Quando você embarca no avião para essa aventura, você tem um frio do estômago, né? Como vai ser ficar uma semana no meio da floresta? Sem comida, sem abrigo, sem nada, é um temor. Quando nós reencarnamos, a gente tem um planejamento reencarnatório detalhado e a gente pensa, como será a minha atitude quando estiver lá na matéria? Será que eu vou conseguir cumprir os compromissos que eu estou assumindo? Será que eu conseguirei dar encaminhamento ou vou cometer erros e assumir dívidas mais graves ainda? Então, reencarnar é complicado, mas desencarnar é uma maravilha, é a volta ao mundo espiritual. Mas a gente não vê a vida assim, né? Você fala em morrer, a pessoa corre logo para bater na madeira. É assim, isso não é engano, né? Está todo mundo sempre preocupado. A morte nada mais restará de aterrador. Não será aterradora se nós acreditarmos que realmente somos espíritos eternos. Eu e o meu corpo. Se a gente continuar pensando eu e meu espírito, vai ser difícil. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz. Ponto de vista. No capítulo 2 do Evangelho, item 5, Kardec diz o seguinte: a ideia clara e precisa que se faça da vida futura, quer dizer, essa nossa certeza que a vida é eterna e nós teremos uma vida futura brilhante, feliz, tão mais feliz quanto nós nos comportemos adequadamente nessa vida, né? Porque é nessa vida que nós estamos construindo a felicidade futura. A ideia clara e precisa de que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a nossa moralização. Por quê? Porque nós vamos deixar de fazer uma porção de coisas que às vezes somos tentados a fazer, porque a verdadeira vida é a vida espiritual, não é a vida material. Então, dores que hoje são insuportáveis para nós passam a ser coisas simples, porque a gente sabe que é passageira com o objetivo de nos educar e nos transformar em espíritos melhores. Porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram a vida terrena. Então, Kardec está trabalhando o tempo todo para nos mostrar o seguinte: essa crença que nós temos nesse Deus, nesse Pai soberanamente bom e justo, na nossa eternidade como espíritos imortais criados pela perfeição, no processo de aprimoramento pela reencarnação, né? Na provas e expiações como instrumento de um melhoramento moral, na hora que isso for uma verdade absoluta para nós, tudo na vida passa a ser simples, tudo na vida passa a ser suave. E tanto é isso, né? Essa nova perspectiva de vida. Tem um livro muito gostoso, muito bonito do Hermínio Miranda, que fala o seguinte, sobre nós pais e educadores, né?
nossos filhos são espíritos. O título do livro já sintetiza tudo, né? Quem é aquela criancinha que nasceu? É um corpinho frágil, angelical, mas quem inspira e opera naquele corpo é um espírito imortal com uma história enorme, uma passagem muito grande pela vida, uma experiência enorme. Então, é um amigo, mais do que um filho, de evolução, que está com você por razões muito claras evolutivas. Então, deixa de termos aquele sentimento que nós somos os criadores e temos o poder, né? O meu, a gente fala, o meu filho, não. É esse espírito amigo que está reencarnado conosco. Então, essas coisas começam a mudar toda a nossa perspectiva de vida, inclusive a educacional. Porque a gente passa a ver ali um companheiro de jornada na vida eterna, que já encarnou conosco diversas vezes no passado e que criamos, arestas ou não, criamos algumas similitudes, né? Alguma sintonia positiva. Então, é uma ótica diferente. Eu não estou vendo ali aquele ser. E a gente tem muita dúvida, né? Será que é assim mesmo? Então, eu peguei aqui um livro também muito interessante, Vida Antes da Vida, do Dr. Jim Tucker. Quem é o Dr. Jim Tucker? Ele é um psiquiatra, pesquisador do Departamento de Medicina da Universidade de Virgínia, que fala sobre reencarnação. Mas ele não fala porque ele é religioso, ele fala porque ele é um pesquisador e comprovou a reencarnação. Se vocês tiverem o trabalho de ir lá no site da universidade, a universidade fala no Departamento de Estudos da Percepção na divisão de Medicina, claramente sobre reencarnação. Então, a reencarnação saiu do campo da doutrina espírita e virou um campo de estudo da ciência. Eu trouxe essa mensagem aqui para os céticos, né? Porque a gente fala sobre reencarnação e as pessoas continuam se comportando como se o mundo fosse acabar com a morte do corpo físico. E não é verdade. E não só não é verdade, isso não está só em Kardec. Isso hoje é objeto de estudos da academia. A academia faz questão disso. E eu peguei um caso, né, aí no slide para os céticos, que é um caso clássico que ele estudou. O menino, nada é por acaso, como a gente sabe, ele se chamava, quando aviador, James Houston, e quando criança, James Laniger. Ele tinha o mesmo nome, James. Desde os 2 anos, o James Laniger, da direita, começou a vivenciar lembranças que seria do tenente James Houston, que aos 21 anos, em 1945, foi abatido na Batalha de Iwo Jima. Aos 2 anos e meio, ele e a mãe foram comprar um brinquedo, um avião. Ele adorava aviões. A mãe Andréia pegou um modelo e disse-lhe que na parte inferior havia uma bomba. Ela falou, esse avião aqui tem uma bomba. Ele falou assim, não, essa não é uma bomba, é um tanque de combustível complementar. Uma criança de 2 anos e meio. Os pais começaram a pesquisar, não espíritas, os pais eram protestantes, ficaram horrorizados com essa afirmação, foram pesquisar, e o desfecho do livro, só para vocês saberem, a irmã do James Houston era ainda viva, e eles fizeram um encontro entre a irmã do James Houston, ele, na encarnação anterior, e o menino, o James Henninger. E a senhora, já uma senhora bastante idosa, estava muito preocupada com aquilo, de dizer que ele era o irmão dela por questões de herança, de direito de propriedade, essa coisa toda. Ela foi meio receosa, achando que aquilo era um truque, né? Estava abalada. E começou a conversar com o menino, e quando eles, crianças, ainda criancinhas, ela gostava de pintar, e ela pintou um quadro da família que ela achou que ficou muito feio
e escondeu no sótão e fez ele prometer, que ninguém saberia que ela tinha pintado aquele quadro, e escondeu o quadro da família e nunca ninguém soube. E aí ela está conversando com o menino, meio ressabiada, já imagina uma senhora de 86 anos, conversando com uma criança de 5 anos, que fala ter sido o irmão dela reencarnado, e ele vira e pergunta para ela: e aquele quadro que você escondeu no sótão, que você pintou da nossa família, ainda está lá? E ela começa a chorar, porque sabe que é o irmão dela. Então, a vida eterna, a reencarnação, são realidades absolutas. Quando nós vamos deixar esse conceito entrar na nossa vida? Quando nós vamos deixar essas verdades espirituais nortearem o nosso comportamento? Kardec diz sobre a vida eterna: a vida espiritual é a vida normal. A nossa vida normal não é encarnado, porque se somos eternos, 80, 70 anos, 60, 59, 88, são nada diante do infinito. Então nós passamos mais tempos desencarnados do que encarnados. Então Kardec nos afirma: a vida espiritual é a vida normal, a nossa vida normal é a vida desencarnada. A vida corporal é transitória e passageira, não é senão um instante na eternidade. E isso tem que nortear os nossos comportamentos. E Kardec diz com muita clareza, nós vamos ver aqui, quando Jesus é levado a Pôncio Pilatos diz: tu és rei. Ele falou: tu o dizes, meu reino não é deste mundo. Essa passagem Jesus faz claro, efetivo, que a verdadeira vida é a vida espiritual, é a vida eterna. Ninguém entende. Pôncio Pilatos, né, um ditador romano, jamais entenderia essa mensagem. E Kardec nos diz, capítulo 2 do Evangelho, convido todos a lerem, diz o seguinte: por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias. Todos os momentos, se vocês forem ver o Evangelho de Jesus, ele enfatiza a vida eterna como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. As nossas maiores preocupações são com a vida eterna? Ou são com a loteria que vai correr semana que vem, que vai dar o bolão? Não é isso? Essa frase eu grifei porque essa frase de Kardec é muito forte. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos preceitos morais de Jesus. E aí a gente começa a entender porque ele falava daquele desprendimento. Amar ao próximo, né? Se lhe vão tomar a capa, dê a roupa toda. Se lhe obrigarem a caminhar com o seu inimigo 10 passos, caminhe 100 passos. Desprendimento da vida material, aquela abertura, aquela certeza. E por que os discípulos de Jesus, aqueles que conviveram muito próximos com ele, davam aquelas demonstrações espantosas, né? Iam para a arena dos leões, eram mortos, sacrificados, sem sequer pestanejar, porque pela convivência com o Mestre, eles tinham certeza da eternidade. Eles não tinham dúvida como nós. Eles tinham certeza absoluta que eram eternos, que eram espíritos imortais e que aquela vivência material era muito curta. Por isso que a gente tem esses exemplos na Bíblia maravilhosos. Todos os discípulos deram provas lindas de desprendimento. A gente, só de pegar uma gripinha, já fica apavorado, né? Fica, ai, será que eu vou morrer? Será que eu tenho alguma coisa? Gente, estamos aqui de passagem. Kardec fala sobre essa dúvida na vida futura.
Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Porque se a gente não acredita na vida futura, se a gente não acredita na eternidade, se nós não acreditamos que somos espíritos imortais, que vamos continuar vivendo, pensando, trabalhando, amando, sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente, se dedica à vida material, se dedica ao dia a dia, reclama de tudo, reclama das suas angústias, e tem angústias, né? Nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra. Torna-se qual a criança, que nada mais vê além de seus brinquedos. E não há o que não o faça para conseguir os únicos bens que se afiguram reais. Então, se nós não acreditamos na vida futura, nós nos apegamos de tal maneira à vida terrena que ficamos lutando pelos pequenos regalos, né? As pequenas benesses da vida material, que é curta e nos vai deixar... Ainda dá tempo? Dá, né? No livro Caminho, Verdade e Vida, à luz desse conhecimento, né? À luz dessa certeza que nós somos espíritos imortais e por estarmos certos que essa vida é temporária e nós somos imortais, podemos nos comportar como o Cristo. Então, Emmanuel traça um roteiro de um espírito. Eu trouxe esse roteiro aqui para nós checarmos. Aliás, esse roteiro que o Emmanuel traçou no livro Caminho, Verdade e Vida, a gente podia fazer um quadrinho e botar assim, do lado do espelho do banheiro, para quando a gente fosse escovar o dente, ficar lendo, para ver se a gente virou o espírita verdadeiro. Está aqui. Ele diz o seguinte: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amai vossos inimigos. Nós temos uma tremenda dificuldade. E por que Jesus preconizava amai vossos inimigos? Porque os nossos inimigos são espíritos iguais a nós, eternos, e que no passado tivemos desavenças que nós temos que nos reconciliar para podermos caminhar para o alto e para a frente. Sem reconciliarmos com eles, nós teremos sempre muita dificuldade. Então, é claro, se você percebe que você é um espírito imortal, que você deve amar vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Quantas vezes nós viemos aqui e botamos o nome para caridade e para ser beneficiado de espíritos que nos odeiam e caluniam? Quantas vezes a gente faz isso? A gente só traz o nome daqueles que nos são próximos, que estão do nosso lado. Jamais trouxemos o nome de um inimigo, pedindo por ele, pedindo perdão para ele. Mas isso está no comportamento que se espera de um espírita. Bendizei os que vos maldizem. Emprestai sem nada esperardes. Quando a gente começa a fazer um trabalho de caridade na casa espírita, né, as pessoas começam a participar e é empolgante o trabalho da caridade, você vê o benefício do próximo. Aí alguém que está começando pergunta assim: puxa, mas aquela pessoa nem agradeceu, não disse nem obrigado. Mas não é para dizer obrigado, não é para agradecer. A caridade é gratuita. Nós fazemos caridade por fazer caridade, por amor ao próximo. Não julgueis para não ser julgados. Entre vós, o maior seja servo de todos. Buscai a porta estreita. Qual é a porta estreita? A porta estreita é aquela que nos exige uma doutrinação moral, que faça uma transformação, né? Que nos transforme no homem novo, que a gente seja verdadeiros espíritas. Eis que vos enviei como ovelhas ao meio de lobos, porque a vida material é árdua, ela nos impõe sacrifícios. Mas se nós entendemos
que esses sacrifícios e essas experiências são temporárias, são frutos daquela encarnação necessárias para o nosso aperfeiçoamento moral, a gente começa a tirar proveitos dessas dificuldades e não vê-las como empecilho, e não vê-las como um problema. No mundo tereis tribulações. Emmanuel, no mesmo livro, falando sobre Jesus, sobre o comportamento de Jesus, né? Porque ele também estava mergulhado no mundo físico como nós, ele reencarnou como nós reencarnamos. E ele deu um testemunho de comportamento, né? Jesus não escreveu nada, quem escreveram foram os apóstolos. Ele exemplificou, né? O que se espera do espírita? Que ele exemplifique, que a doutrina entre no nosso coração e a gente passa a exemplificar esse comportamento cristão, porque nós sabemos, nós temos o conhecimento, o privilégio de saber que somos eternos. Nós temos a certeza da eternidade. Nós temos a certeza que essa encarnação é só uma etapa no processo evolutivo. E Jesus teve essa capacidade. Então, o domínio espiritual de Jesus atendia ao governo humano, isso é de Emmanuel também, do mesmo livro, tá? Atendia ao governo humano lealmente. Lealmente. Ele não fazia desordem, ele não trazia transtorno, ele era leal. Mas Pilatos não o atemorizava. Ele jamais baixou a cabeça ou deixou de manter a mensagem dele, mesmo nas situações mais difíceis, quando ele sabia que ia sofrer o martírio. Ele manteve. Eu vim aqui porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu vou fazer o que o meu Pai quer que eu faça. Sem nenhum momento se irritar, se revoltar ou agredir a autoridade. Ele não fazia isso, mas não tinha medo da autoridade. Respeitava a lei de Moisés, ele respeitou. Entretanto, Caifás, que era o rabino que presidia o Sinédrio, né? O todo-poderoso religioso de Israel, não o impressionava, porque ele não estava preocupado com aqueles salamaleques da doutrina externa, mas ele estava preocupado com o caminho da vida. Amava enternecidamente seus discípulos, contudo as razões afetivas não lhes dominam o coração. Ele era firme o tempo todo, né? Em nenhum momento ele se desviou o caminho por amor a A, B ou C. Ele fazia o que tinha que ser feito, sempre com doçura, sempre com bondade, sempre afável, mas sem desviar um momento do curso. Cultivava com admirável devotamento o seu trabalho de instruir e socorrer, curar e consolar. No entanto, a possibilidade de permanecer não lhe seduz o espírito. Em nenhum momento no seu apostolado, no seu caminho de verdade e vida, ele abriu mão da verdade de Deus para se beneficiar e ficar encarnado um pouquinho mais no planeta Terra. Ele sabia como seria o desencarne dele, ele sabia que era doloroso, mas ele não antecipa nada e não posterga nada. O ato de Judas não lhe arranca maldições. Ele nunca acusa ninguém. A ingratidão dos beneficiados não lhe provoca desespero. Imagina você ser acusado, ser tratado da maneira como ele foi tratado, e muitas pessoas envolvidas que foram beneficiadas por eles estavam naquele momento, ali. Ele não tem nenhum desespero. Os prantos das mulheres, né, as Marias de Jerusalém, não lhe intibia o ânimo firme, ele não se deixa abater. Mesmo a sua mãe chorando copiosamente ali, ao pé da cruz, ele não se abate. O sarcasmo da multidão não lhe quebra o silêncio. Continua silencioso, resignado,
aceitando. A cruz não lhe altera a serenidade. Suspenso no madeiro, roga desculpas para a ignorância do povo. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Quer dizer, no ato supremo do final da sua encarnação, ele pede perdão àqueles que o feriram, porque eles não sabem o que fazem. Às vezes a gente se irrita com muito pouco. A gente fica com raiva, com muita raiva, por nada. A doutrina do Cristo é de amor, é de bondade, é de mansietude, né? Sermão da montanha. Bem-aventurados os aflitos, porque deles será o reino dos céus. Bem-aventurados os que sofrem. Bem-aventurados os humildes. Ele não falou bem-aventurados os valentes, os bravos, os destemidos. Bem-aventurado são aqueles que sofrem, porque deles é o reino dos céus. Porque nós viemos ao planeta Terra para nos aperfeiçoar. Mas o que muda? Por que temos tanta dificuldade de entender se a gente gosta tanto desses ensinamentos? Porque a gente não tem certeza que somos espíritos eternos. A gente não tem essa certeza. A gente tem uma angústia permanente com a morte, como se a morte do corpo físico fosse o fim da nossa caminhada terrestre. E aí, como Kardec nos diz, como nós não acreditamos na vida futura, nós nos agarramos à vida material. E aí a gente não sabe, porque a gente entra e sai ano após ano na casa espírita e continua com as mesmas angústias, os mesmos sofrimentos, as mesmas desilusões. Por que é isso? Porque nós efetivamente não nos consideramos, não vemos, olhamos para nós como um ser imortal. Né? A gente vê, às vezes, essa sensação de insegurança. O Rio de Janeiro passa uma sensação de insegurança muito grande, né? E a gente fica temeroso de tudo. Mas eu me pergunto, nós sabemos que Deus é soberanamente bom e justo, não vai deixar acontecer conosco nada do que nós não merecemos passar. Nós sabemos disso. Nós sabemos que nada acontece por acaso. Tudo na nossa reencarnação presente foi planejado, detalhe por detalhe, e foi planejado de maneira que proporcionasse a melhor experiência de vida e de aprendizado para nós. Então, nada acontece por acaso, né? Nada. Então, Deus é soberanamente bom e justo, não nos desampara nunca, nada acontece por acaso. E mais, nós sabemos também que somos eternos, que a morte do corpo físico não significa nada. Por que temos tanto medo, se sabemos isso tudo? Não é estranho? Não sou estranho para vocês? Por que tememos? Tememos o quê? Se o Pai está ao nosso lado, nada acontece por acaso, a vida é eterna, porque nós não acreditamos que somos eternos. Nós não acreditamos que Deus está ao nosso lado a todo tempo. Nós não acreditamos que a nossa vida, nessa encarnação, é fruto de um planejamento, de uma caminhada evolutiva enorme, que tivemos milhares de encarnações no passado e teremos outras milhares no futuro, e que essa é só uma passagem. O domínio espiritual revela a necessidade de sermos nós mesmos, termos essa certeza, sermos donos do nosso eu, como Jesus foi dono. E aí, para encerrar, estamos chegando na hora derradeira, senão a Sueli vai puxar a minha orelha, a caridade da terceira revelação. Kardec, eu não vou ler tudo, vocês vão ler, Revista Espírita de 1868, a caridade da terceira revelação. O Kardec faz o credo do Espiritismo. O que é o Espiritismo? Então, eu sintetizei, são 16 pontos, eu não vou ler os 16 para você, vocês vão ter que procurar a Revista Espírita, é livre, né? Já que todo mundo gosta muito de internet, está lá, o FEB, você pode baixar, é livre, mas Kardec nos diz quais são os pontos orientadores, os pontos áureos da doutrina espírita.
crer num Deus todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Nós cremos. Crer na alma e em sua imortalidade. Será que a gente crê? Crer na pré-existência da alma como única justificação do presente. Porque se nós nascemos nesse planeta muito diferentes uns dos outros e Deus é soberanamente bom e justo, por que um de nós nasce doente, nasce com dificuldades materiais imensas e o outro nasce saudável, bonito, né? Por que isso? Porque Deus, se está nos criando no momento da reencarnação, nos criando como espíritos, cria necessidades tão distintas, porque Ele já nos criou há muito tempo. E nós, pelo nosso livre-arbítrio, traçamos a nossa caminhada. Então, cada um de nós, nessa caminhada infinita, tem dívidas diferentes da dos outros. Um tem dívidas mais agudas, pelo seu livre-arbítrio, outros não têm tão graves assim, e por isso reencarnamos em situação tão distinta um dos outros. Acreditar na pluralidade das existências como meio de expiação, de reparação e de adiantamento intelectual e moral. Na perfectibilidade dos seres mais imperfeitos. Nós fomos criados para a perfeição. Isso é do nosso destino. Deus nos criou simples e ignorante para que todos nós, um dia, sejamos espíritos perfeitos. Dependendo única e exclusivamente da nossa vontade, essa caminhada pode ser mais longa ou mais curta. Quem define isso somos nós, mas todos seremos espíritos perfeitos e angelicais. Então, eu vou encerrar aqui hoje, deixar a mensagem. A gente tem necessariamente que refletir sobre essas verdades que a doutrina espírita nos traz e perceber como elas podem afetar o nosso comportamento no dia a dia. A gente não precisa ser espírita na casa espírita. A gente tem que acordar para o café da manhã espírita, com o coração leve, suave, porque somos espíritos imortais a caminho da luz. Nós temos que almoçar espíritas, dormir espírita, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Esse é o grande desafio. Como que esse conhecimento que nós temos, e a gente percebe em toda a fenomenologia espírita, pode definitivamente alterar os nossos padrões de comportamento. Quando nós acreditarmos efetivamente que somos espíritos imortais e que estamos aqui temporariamente num processo de aprendizagem a caminho da luz. Um grande ano de 2024 para todos.